bearing to 23. Please on over there. Bearing to 23. Ready for takeoff. Olá, boa noite. Começamos mais um Cultura Livre, seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. Nessa noite a gente vai falar sobre teatro e a gente está muito feliz, coração quentinho aqui em receber o Spectrolab. Hoje a gente conversa com o Caio Ribeiro. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo ao Cultura Livre. E a Milena Machado. Boa noite, Milena. Seja bem-vindo. Boa noite. Bem-vinda. Bem-vinde. Boa noite. A gente estava com saudade de estar aqui. Ai, a gente de vocês. Nossa, o Spectrolab é um laboratório de arte que a gente ama sempre estar vendo. Sentindo a falta do Douglas aqui hoje, esse querido, mas está aí trabalhando, né, fazendo arte. Inclusive arrasou naquele cenário. Né? Cenário enorme. Verniz. Sim, de verniz náutico para tufos de cabelo do Impróprio Coletivo. É que ele é um rapaz agora, né? Tá um rapaz extremamente importante na cultura goiabana. Todos os cenários Todos aí. os cenários. Inclusive os exóticos era dele também, né? Sim. Pois é, tá vendo? Ele tá em todas. É isso, gente. Milena, que legal, o Spectrolab que nasce aí tem um tempinho já, né? Com teatro de bonecos, com experimentações, com resíduos, com coisas diferentes. E aí vem esse espetáculo que é o Jantar, que a gente já está vendo ele desde 2021 aí nas redes sociais, jantando aqui, jantando ali. Aparece o jantar aqui e a gente fica, nossa, quem são essas criaturas? O que está acontecendo, né? O que será que está vindo por aí? O que o Spectrolab está preparando para o público, né? Sempre naquela animação, né? De ver, e muito bonito, né? Muito, muito, muito bonito, muito imagético, uma imagem muito forte, muito potente. Instigou o pessoal? Instigou, deu vontade de jantar com vocês, né? Com certeza. A gente queria estar nesse jantar. E aí o espetáculo, ele
ele é inspirado por uma lenda amazônica que é do Sim. Capelobo, é isso, Caio? Perfeito. E o Caio, ele é um dramaturgo, né? Tá na dramaturgia do espetáculo. Então, Caio, conta pra gente um pouquinho dessa lenda, como que você se inspira nisso e a partir disso que tá lá desde 2021 essa criação ou entra depois. Conta aí que eu também tô curiosa. Tá. Jantar é um longo processo, né, Mi? 2021 foi quando a gente decidiu juntar duas frentes diferentes. Uma é a pesquisa com materiais, que eu acho que a Milena pode falar bem melhor que eu depois, e uma pesquisa de uma etnodramaturgia, digamos assim, a gente trabalhar com questões que envolvessem esse Brasil profundo, essas lendas, esses mitos. Então, uma coisa inédita, apesar de eu já estar no SpectroLab, eu nunca tinha desenvolvido um trabalho de dramaturgia dessa forma. Né? A gente trabalhava mais com performances, com outros tipos de processo, não era uma dramaturgia tão focada com uma pesquisa, assim, numa lenda, numa história. Aí, a gente decidiu olhar para a Amazônia, porque Mato Grosso também tem uma Amazônia. Então, a gente falou, vamos olhar para ela, vamos ver o que a gente encontra ali de interessante para poder contar essa história. E dentro do processo surgiu o Capelobo, que é uma lenda pouco conhecida. Eu mesmo não Pois conheço. e nós também não conhecíamos. Só que aí, dentro dos estudos, como eu tenho formação em antropologia, eu consegui alguns acessos para chegar nessa lenda e descobri que ela não é só uma lenda, igual assim, lobisomem. O padre que tiver uma filha vai virar lobisomem, a filha vai virar mula sem cabeça, umas coisas assim. Não, ela é uma lenda, mas ela também é um mito. E isso chamou muito a nossa atenção. Opa, mas qual que é a diferença de lenda para mito? Lenda é aquela história que vai contar para você sobre um fenômeno para te dar um pouco de medo. Então a lenda do Capelobo era um ser, cabeça de tamanduá, aquela língua grande, garras, pé de casco, aquele pé redondo assim, anda na floresta. A Elô mora numa fazenda e a cachorrinha dela deu filhote. Tem que trancar, senão o Capelobo ia lá e comia os filhotes. E quem entrasse dentro da mata, ele enfiava a língua aqui e comia o cérebro da pessoa. Então era para pôr medo. Só que a gente descobriu que não era só isso. Que alguns indígenas tinham o Capelobo como um mito de criação, onde o pajé, quando os meninos se tornavam ali rapazes, ele dava para eles o poder de se transformar em um animal. E alguns viravam anta, outros viravam tamanduá. E eles tinham que proteger a aldeia do inimigo. Quem que era esse inimigo? Esses invasores, o homem branco que tentava fazer algum mal para a aldeia. Então a gente ficou nesse dilema, então não é uma história de medo, para os indígenas é uma história de resistência. E daí a gente foi desenvolvendo, aí entraram histórias também, o Douglas tem uma história da vida dele que é incorporada na dramaturgia, a Raquel, a Racuda Andrade, ela insere outras questões assim que não ficam só no texto, mas vão para o corpo também. Então é uma dramaturgia que tem texto, mas ela tem corpo, mas ela tem história oral, ela tem relatos dos próprios atores, ela tem improviso. Aí ela anda hoje com as próprias pernas, assim. Nossa, que legal. E que diferente também, né, Milena? É ter um texto, né? Texto falado, né? Porque geralmente o texto está somente no corpo, no SpectroLab, e aí chega esse texto com o Caio também, que tem poder com as palavras. Eu acho, assim, lindo demais ver, Caio, assim, quanto você tem crescido com as palavras mesmo, isso é muito potente, a gente fica muito feliz. E não só eu que estou falando, né? A galera da literatura, da UFMT que eu estudo, sabe? Não é que eu converso, então não é a Elô que está falando, mas é uma galera que estuda literatura e tem visto o seu trabalho e tem, assim, que legal, que potência. Inclusive, você está sendo estudado aí, pessoal da literatura, que eu estou sabendo. O pessoal do mestrado anda estudando. Sim. Não estava sabendo disso. Sim. Que lindo, parabéns. Exatamente. O Caio tá fantástico, que bom. E não podia ser, né, vocês estarem juntos, né? Que equipe legal. E, Milena, conta aí pra gente, né, do início do jantar, o SpectroLab, ele tem um traço marcante que é trabalhar com resíduos, né?
E isso vem para jantar também, né? A gente percebe pelas figuras imagéticas no Instagram a utilização de resíduos tanto para a construção dos personagens, para a encenação. Então conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo com resíduos para o jantar. Então, o Spectrolab, a gente já tem, assim, né, essa intenção de buscar os desvios e os encontros entre o corpo e a matéria. E aí, com essa questão da matéria, como a gente trabalha com teatro de formas animadas, né, a matéria ela é essencial, porque é da onde parte as formas que a gente vai criar, né, estando nos bonecos, nas máscaras e tal. E aí a gente tem, né, essa base dos materiais mais convencionais também, né, na bonecaria, como termoplástico, né, trabalhar com espuma, trabalhar com isopor. Tudo isso a gente também incorpora. Só que isso, pra gente, no nosso processo, foi criando um acúmulo muito grande de vários materiais, né? E a gente foi olhando para aquilo falando, nossa, quanta coisa, né? Dá para fazer alguma coisa com isso? E a gente foi cada vez mais tendo um acervo de materiais e criando também um acervo nosso. Tipo, olhava para alguma coisa em casa, né? Uma questão, um material, seja de plástico ou seja eletrônico também, olhava para ele e falava, nossa, isso aqui dá para ser uma outra coisa, dá para tornar uma outra coisa. E aí a gente ia guardando, esse aqui dá para virar uma outra coisa, uma bolinha de rolo, de rolon, sabe, de desodorante, a gente olhava e falava, dá para ser um olho, né, esse aqui, essa tampinha e tal. E a gente foi tendo esse acervo de materiais muito grandes. E aí a gente começou, a gente usava esse material só como uma base, algo que ficava escondido ali, não utilizava ele como uma matéria assim tão evidente, né? E em resíduo, que foi o nosso primeiro trabalho com material reciclado, a gente foi percebendo essa potencialidade de trazer o material como um assunto também, né? Não só como uma plasticidade bonita, porque traz, né, quando bem trabalhado, né, a gente consegue trazer uma plasticidade bonita para esses materiais. Mas aí a gente começa também a trazer para os nossos temas dos espetáculos, né, como discussão e tal. E aí depois a gente fez também Do Que Restou, que é um trabalho audiovisual, onde a gente saía aí pelas ruas da cidade coletando materiais e colocando no nosso próprio corpo e criando uma nova criatura, né? Então a gente foi indo para esse caminho de criar, desenvolver novas criaturas, né? Novos seres a partir desses materiais que a gente ia coletando por aí, né? E aí, em jantar, a gente se depara, né, com um material com lixo eletrônico, com os resíduos eletrônicos. E a gente fica apaixonado assim pela estética deles, né? Porque a gente começa a abrir teclado, abrir telefone, abrir as coisas, desmontar tudo assim e olhar para aquele material e falar, nossa, tem uma potencialidade aqui, né? Uma coisa estética, uma questão estética muito muito boa assim que dá para a gente explorar. E aí a gente então sabia em 2021 que a gente queria trabalhar com material reciclado eletrônico. E sabia que a gente queria trazer também essa pesquisa folclórica, né, da Amazônia, e que a gente ainda não sabia qual era. E que aí, com o edital do Banco da Amazônia, a gente consegue, então, se juntar nos três para iniciar essa pesquisa, né. E aí foi aí que tudo começou. E o resíduo eletrônico, ele não tem um grau de ser perigoso demais por alguma, tipo, restos de bateria, essas coisas? Como que foi lidar com esse tipo de resíduo, Milena? Então, a gente, felizmente, tem um parceiro muito importante para a gente, que é a Ecodescarte. Então, a gente recebe bastante informações, assim, de que materiais a gente pode, né, manusear, que materiais, como a gente precisa se proteger. Então, eles são bastante parceiros nesse quesito. E, inclusive, foi com eles que a gente coletou essas placas, que são muito valiosas, onde contém ouro, tal, né? E virou uma temática também do espetáculo, né? Essa questão da mineração. E com a Ecodescarte a gente conseguiu, então,
coletar uma grande quantidade, assim, desses materiais e, ao mesmo tempo, também a gente está sempre, né, retornando alguns materiais para lá, que a gente sabe que eles vão ter a melhor destinação. E aí é isso, a gente vai tendo essas trocas, assim, pesquisando bastante o que pode, o que não pode e sempre se protegendo bastante. Muito legal. E, Milena, então você que está em casa e que tem, né, bastante coisa eletrônica, leva na Ecodescarte, já aproveita isso aí. Porque a gente sempre vai guardando, não sei por que fica guardando aquele celular velhos, aqueles fios de internet, vai tendo uma gaveta que vai brotando coisa eletrônica, eu nunca vi. É verdade. Ou chama a gente também, às vezes a gente dá uma outra a gente finalidade. Faz uma curadoria ali. Verdade. Com certeza. O espetáculo, né, igual a gente falou, ele foi em 2021 que ele começou a sua construção e ele passou por processo de montagem que envolveu vários laboratórios em Cuiabá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Grenoble, na França. Na França. E conta pra gente, Milena, como que foi passar por esses lugares. Caio, você conseguiu acompanhá-los também? Conta aí um pouquinho, vocês dois, como é que foi isso? Pode ir, vai lá. Então, em 2023, a gente se inscreveu no programa Cruzamentos, que era um edital de bolsa da Aliança Francesa com a Funarte, onde 2 grupos, né, um grupo no território brasileiro e um outro grupo lá no território francês, eles iam fazer esse intercâmbio. Só que aí é uma peculiaridade também do coletivo Espectrolab, que a gente está aqui em Cuiabá, está aqui no Brasil, mas a gente também está na França, né? Então, a Raku de Andrade, que é a nossa diretora, que morava aqui em Cuiabá, né? É a nossa parceira, foi para a França. E aí a gente começou a ter também um CNPJ na França, né? Agora é recente. E a gente então teve essa possibilidade de fazer a troca entre Coletivo Espectrolab no Brasil e Coletivo Espectrolab na França. O que nenhum outro grupo, assim, isso nunca aconteceu. Sempre é um... Por exemplo, teve um outro grupo A gente parceiro. fez intercâmbio com a gente mesmo, digamos assim. Teve um outro grupo parceiro, que é o coletivo SIDA, de Natal, com a CIA Ateca, lá na França. Então, sempre eram outros grupos, assim, nunca é a mesma, né? Na mesma dinâmica, tipo, vai acontecendo com outras... Isso, e isso foi assim, pra gente foi bastante importante, né? Porque a Raquel agora ela tá tendo outras experiências lá e a França, ela é conhecida como um lugar assim de ponta no quesito de formas animadas. Eles são bastante experientes, tem várias escolas, né? Inclusive a Raku fez lá uma escola, a escola de marionete. E então a gente sentiu essa necessidade de trocar, né? Chegou o momento. E como que foi trocar também com o público europeu lá? Como é que foi que eles acabaram apresentando lá? Foi o espetáculo? Foi uma célula desse espetáculo? Conta pra gente como que aconteceu lá. Foi o espetáculo, né? Mas a gente passou, assim, por um longo processo, né? Até chegar nesse momento de apresentação lá em Grenoble, que fala, olha, que chique. Em Grenoble, lá na França, né? Mas foi um longo processo, assim, a gente primeiro aqui no Brasil, né, porque o grupo francês vem aqui para o Brasil e aí a gente faz um mês de residência e depois o grupo brasileiro vai para a França e faz mais um mês de residência. E o grupo francês, ele fez a residência aqui em Cuiabá ou não? Então, aí a gente passou por Belo Horizonte, com eles. Isso, Cuiabá, e depois nos apresentamos na Aliança Francesa do Rio de Janeiro, né, e aí a gente fez o intercâmbio aqui com o grupo Pigmalião, Escultura que Mexe, que é lá de Belo Horizonte, onde a gente pôde utilizar do espaço deles, onde eles têm bastante equipamento, assim, que facilitou muito a nossa vida, porque as máscaras, elas eram um protótipo, né? E aí agora elas ficaram mais ergonômicas e tal, ficaram mais leves. Ah, facilita. Facilitou, assim, a nossa vida. E eles tinham o equipamento necessário para a gente poder... fazer o que a gente precisava, assim, de uma maneira mais rápida, porque foi uma semana, assim, foi um intensivão e foi magnífico. Aí depois a gente veio aqui para Cuiabá, né? Que foi uma pesquisa bastante dramaturgica.
em Cuiabá, depois no Rio. Foi nessa ordem? Isso. E é interessante porque o texto ele foi se transformando muito. Na primeira versão, que foi de 2021, a Raquel ela ainda não tinha participado e não tinha também a galera da França. Então era praticamente uma peça, né? Tinha um rádio, tinha outras coisas. Mas depois a gente veio com muito respeito assim, entre a equipe, permitindo o espetáculo crescer para onde dava para ele crescer também. Então chegou um momento que o texto ele foi se transformando só numa pesquisa. Ah, o limite que eu posso ir é esse. Então eu vou criar imagens com corpo, com improviso, que sejam dentro desse limite. Então aí o texto foi meio que desaparecendo. Então a gente teve uma série de trabalhos, improvisos, jogos, né? Agora imagina isso, tal, para descobrir essas outras personagens. Lógico que a estrutura se manteve, a estrutura da família, é a mesma peça, ela só foi ampliada. Só que é interessante, vou contar aqui, porque a Elo já me explanou, vou dar mais um detalhe aqui. Quando a gente foi apresentar no Rio de Janeiro, na primeira mostra da Aliança Francesa, a gente não tinha decidido quase nada. Foi quase que a apresentação, ela foi um ensaio. O pessoal estava chegando, a gente estava lá dentro assim, tá, nessa cena faz isso aqui, tenta fazer isso, experimenta isso, aí na hora você entra, eu boto uma música, você dá mamar pro bebê e anda e vai. Então foi muito interessante que foi assim, uau! E o público brasileiro deu uma devolutiva muito interessante, porque para eles estava tudo pronto, né? Então eles falaram, nossa, amei tal coisa, o tônus corporal dos atores, a lenda de não sei o que, eu me toquei por isso. E a gente, claro, falaram coisas que a gente não tinha nem visto. Lá na Europa, teve uma curiosidade que no Brasil a gente tem a peça, e aí tem um áudio que representa o colonizador falando, que no Brasil foi feito pelo Luiz Marchetti, a gravação, e o áudio de uma indígena, que é a Manihan Iriquibatsa, falando. Então ela conta o mito Capelobo e ele fala da lenda Capelobo. Mas na França, como o pessoal não fala português, a gente decidiu colocar uma gravação em francês. Então é um francês falando sobre o Capelobo. E lá a gente colocou um indígena falando no idioma nativo. Então os franceses ouviram a versão do colonizador, mas a versão do indígena eles ouviram, mas não entenderam. Ah, não, mas a gente colocou, porque tem, além de, né, elementos eletrônicos, assim, né, na matéria e tal, a gente tem uma projeção. Sim, de Marcelo Santana. De Marcelo Santana, então tem essa projeção, né, com imagens e tal, durante o espetáculo, uma projeção tanto, né, projetada em cima, quanto de sombra, né, projeção de sombra. E nesse momento a gente colocou a tradução, então rola uma legendinha, teve né? uma legenda em francês, né, para poder acompanhar ali. Então foi bem completo, né? E aí olha que interessante. Então lá os franceses ouviram a versão dele, precisaram não entender o que o indígena falava e ler pela tradução. Aqui a gente fez diferente. A fala do colonizador é em português e a gente pediu para uma indígena falar em português também. Então você tem essas duas versões. E só essa escolha de pro europeu ele ouvir no idioma brasileiro, porque aqui em Cuiabá todo mundo já viu um indígena falar isso, é comum para nós, né? Mas para eles não. Então a gente quis dar essa chocada de coloca no idioma nativo, para ele ver o que é, né, o poder do Brasil e tal. Como era o nome da pessoa que leu mesmo? Ele, na verdade, é descendente, ele não é aldeado, o nome dele é Denner, ele é indígena, mas ele é descendente, ele não vive na aldeia. E aí ele mandou a ver lá no... E ele sabia falar, então... ele vive na indígena. Ele tinha, mas eu mandei algumas coisas para ele saber o que falar, não foi qualquer texto, né? Tinha um pouco a ver ali com a... Sim. Nossa, e ele fez uma interpretação, assim... ele foi ator, ele fala... Capelobo, ele falava assim, né? Foi bem legal. Que legal. E a devolutiva dos franceses lá, como é que foi do espetáculo? Nossa, muita poeira. Bastante, né? Mas eles adoraram o espetáculo, ficaram, assim, um pouco incrédulos com tudo que eles tinham visto. Como a gente estava num programa de residência, a gente estava ali mais para trocar ideia, mais para
sabe, para fazer aquilo que a gente já tinha feito há tanto tempo atrás, sabe? Sim. Que era mais a pesquisa, né, desse trabalho. Mas a gente já sabia que a gente queria sair com um espetáculo pronto. E a gente foi, assim, super bem recebido, tanto pela plateia e também, como a gente passou um mês no mesmo teatro, né, no Maison de la Culture de Grenoble, que é o MCDU, a gente foi super bem recebido também pelos técnicos, né, pela equipe do teatro, que participaram da residência com a gente, sabe? A gente resolveu fazer muitas coisas mirabolantes, assim, todo o desejo que a gente tinha, toda a vontade que a gente... Muita sujeira lá no espaço. Que no começo foi um pouco assim, nossa, não suja, depois muita ele já tava arte. assim, Muita tá, arte. tá muito legal, pode sujar, não tem problema. E então o espetáculo foi crescendo também com eles, assim. Então, a gente quer que entra uma tela de lá pra cá, que desce, não sei o quê. E eles, não, com certeza. Iam lá e resolviam tudo isso pra gente, sabe? Assim, O então... cenário ideal, né? Que a gente queria muito na vida. E pra montar aqui na Anderson Flor. É verdade. Pra montar aqui depois foi Uma foi uma adaptação. segunda residência também. E teve um técnico especial, que é o Karim, que foi assim, nossa, que inclusive a leitura em francês que o Caio falou foi ele que fez, né? Então ele participou ativamente, fez uma leitura também super dramatizada, assim, do texto. de France. E, inclusive, quem quiser escutar, tá no YouTube do Spectrolab. Eu acabei de postar um teaser em francês, tá lá, bem bonito. Ai, que legal. Então, assim, foi uma recepção bastante... muito bonita, assim, pra gente, sabe? Bastante realizadora. A gente, às vezes, ficava, assim, um pouco, né? Ai, meu Deus do céu, quanta coisa. Mas, no final das contas, deu tudo certo. Chegamos aqui e voltamos com o espetáculo pronto, do jeito que a gente tinha imaginado. Ai, que lindo. E conta pra gente aí, a gente tem a estreia do Lucas Oliveira, né, fazendo a sonoplastia, que eu conversei com ele e ele ficou assim, brilhou muito os olhos, ele amou, ele falou que experiência, e assim, ficou muito, imagino, o Caio trouxe que a sonoplastia é uma segunda dramaturgia, Sim. uma dramaturgia também cena. Então, Caio, fala um pouquinho pra gente de como foi essa sonoplastia. Olha, trabalhar com o Lucas foi fantástico, porque na primeira versão, a gente tinha... Na primeira versão, eu meio que estava como ator, assim, eu interpretava o rádio. E aí, o Lucas e tal, da banda, então eu falei, poxa, mas um cara de banda, como que ele vai conseguir captar a essência? Só que ele fez isso de uma maneira, já na primeira versão, tão maravilhosa, ele pegava as referências, assim, sabe quando você... Elô, é tipo nessa cena desse filme, você manda, só pra pessoa ter uma ideia, ele estudava aquilo e ele conseguia ir bem na referência. Então já foi um espanto, né, de como deu muito certo. Nessa segunda versão, onde a trilha não para, ela acompanha o espetáculo inteiro e ela é o braço da encenação, ele conseguiu criar algo assim que eu acho que transcendeu bastante assim das trilhas que eu já tinha visto sendo produzidas em Cuiabá. Porque ele tem uma visão técnica impecável, ele conhece os equipamentos, ele sabe gravar as coisas, mas criativamente ele é muito bom. E quando você fala uma referência, ele vai na referência e te dá a impressão que ele não quer mostrar assim, eu sei fazer e essa é a minha ideia. Tipo assim, essa é a sua ideia? Olha como ela fica melhor ainda se a gente fizer assim. Então, nossa, pra mim foi incrível, assim. A peça não tem pouquíssimos minutos de silêncio e até o silêncio ainda é a trilha, sabe? Até ele compôs até os silêncios. Então, fiquei muito satisfeito. Pra mim é contratem o Lucas. Qual que é a câmera que eu olho? Contratem o Lucas, da Sumac, para fazer aí a trilha do seu espetáculo. E Elô também tem uma coisa muito legal, assim, né? Além das propostas de Lucas, que eu amo, sou incrivelmente fã, assim. Ele, com certeza, né, a partir das ideias que a gente trazia, ele engrandeceu tudo, assim, trouxe um corpo que a gente... Né, conhecendo, assim, basicamente de música, ele com certeza, né, trouxe, assim, enriqueceu muito o trabalho. E também, quando a gente estava lá na França, porque quando a gente saiu daqui, o espetáculo tinha 30 minutos.
E aí, quando a gente foi pra lá, esse espetáculo passou a ter 1 hora. Então, a gente Dobrou, né? dobrou e aí, enfim, era, né, a comunicação, os horários. A gente estava 5 horas adiantado, então era um pouco E pra complicado. fazer reunião? É. Ah, é às 9 daqui. Mas aqui é tal hora, 2 não horas dá. da tarde. Nossa. Enfim, se era 3 horas da tarde aqui, era 8, aí era complicado. Então, a gente, lá na França, a gente também trocou com uma musicista chamada... Ai, gente, como eu esqueço o Deu um nome. Eu branco. tava pensando nela agora. A Lohine Chalon, que é a nossa iluminadora, e a Morgane Carlyle, que é a nossa nossa assistente corporal. E também, gente, por que eu esqueci o nome dela agora? Eu vou lembrar já, e eu vou falar o nome dela. E ela trouxe, então, essa outra visão, né, que a gente pesquisou lá com ela, a nossa voz também, exploramos a nossa voz. E foi muito legal, assim, então, tudo acontecendo ali na hora, sabe? A gente teve, assim, 4 dias para trabalhar com ela. E foi tudo, conforme passava uma cena ali, ela já montava algumas coisas, e a gente já ouvia o que ela estava fazendo, na hora mesmo a gente já experimentava em cima daquelas músicas. Então veio isso dela, acabou vindo para o Brasil também, veio para a estreia de vocês no Cine Teatro. Veio. Sim, o Lucas trabalhou com isso também. Trabalhou com isso. Trocou com isso com ela, então. E quem que é a equipe de vocês hoje? Quem que é dramaturgia? O Caio? Conta aí quem é essa equipe zona aí que está aí com vocês. É bastante gente. Eu diria que, grande. apesar de eu ter feito o processo da dramaturgia, eu fiquei mais na pesquisa, porque acabou que o Douglas contribuiu, a Milena contribuiu, a Raku contribuiu, então meio que a dramaturgia ela acabou sendo de o Lucas também contribuiu, ela ficou da equipe mesmo, todo mundo de alguma forma contribuiu. Eu dei só aquela pesquisa para a gente saber as nuances da experimentação, né? Sim. Aí tem a direção, né? Que é da Raku. Nós temos os nossos atores, né? A Milena Machado e o Douglas Peron. A cenografia também é do Douglas. Isso, temos o cenotécnico Bruno Custódio. Aí Lucas, que está aí na sonoplastia. Sonoplastia original, tá? Então foi composta. Composta por ele, verdade. Temos a Priscila Freitas na iluminação no Brasil e a Lohine Chalon na França. Tanta gente. Nossa, Renato Medeiros fazendo as nossas artes também, né? E comunicação também. Tem também a Priscila Mendes agora que está também ajudando a gente nessa assessoria. Isso, nessa assessoria. É tanta gente, essa lista ficou tão grande. Elka Vitorino no Brasil, preparadora de corpo. Teve imagens dela. Fez um trabalhão ali. Foi essencial pra gente chegar preparado lá, assim, porque foi uma trabalheira mesmo. Sim. E, gente, quando volta o jantar, tá todo mundo aí curioso, querendo assistir novamente. Vai ser uma temporada, vocês pretendem fazer várias vezes? Como que tá aí essa volta do jantar? A gente volta agora, sábado e domingo. A gente já vai ter 2 dias aí para dar uma... Quem não conseguiu assistir, vai poder assistir 2 e 3, né? 2 e 3 de março, teremos 2 horários, 2 sessões, às 6 e às 8 da noite. O ingresso vai estar R$60 a inteira, R$30 a meia. E para quem, inclusive você falou aí do pessoal que está com o celular guardado, né, e tal, que pode ser assim muito antigo, se você chegar lá então com o seu celularzinho velho, sabe, você pode conseguir então um ingresso no valor da meia entrada, legal. que a gente vai estar com essa ação juntamente com a Eco Descarte, que eles vão estar fazendo essa coleta lá, então quem tiver aí esse... Um eletrônico, né? O celular é o ideal, assim, né? Mas se tiver um outro eletrônico, né? E aí a gente troca pela meia entrada. Legal. Legal, né? Gente, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Nosso tempo acabou, infelizmente, ainda ficaríamos aqui um tempão. Muito obrigada por trocar com vocês, por vocês estarem aqui falando com o público do Cultura Livre. E parabéns pelo trabalho. Com certeza a gente vai estar lá para acompanhar esse trabalho de vocês aí, ver como é que ficou. Agora eu fiquei mais curiosa ainda depois de tudo que vocês falaram. E parabéns, obrigada. Obrigado. Elô, deixa eu te falar uma coisa. Claro.
não teve nessa minha carreira aí, que nem é tão grande, de ator, de escritor, nada que eu tenha feito que você não tenha me convidado para o programa, que você não tenha pesquisado, perguntado, me chamado. Eu acho esse espaço muito importante. É a gente poder falar do nosso trabalho. E eu já vim tantas vezes e eu sempre penso assim, agora não vão me chamar, né? Eu acho que eu já fui, sei lá, 5 vezes. E tô sempre de volta, porque vocês pesquisam, vocês entram ali, sabe, dentro do Instagram, olham os vídeos, veem as datas certinho, tem uma pesquisa de informação, que não são todos os espaços em Cuiabá que tem esse cuidado. Então, muito obrigado pelo convite, em nome do SpectroLab, a gente fica muito feliz. A gente sempre é convidado, isso mostra um respeito e isso é muito importante. Obrigado por ceder esse espaço pra gente. Ai, gente, eu que agradeço. Cultura Livre é isso, né? Pensando realmente em vocês, em promover a nossa cultura e fazer mais gente que não é de teatro ir ao teatro, ou mais gente que não é da cultura vir para a cultura, porque a cultura ela é muito importante, né? Para nossa história, para nossa vida, para nossas referências. Então é isso. Obrigada, Mi. Obrigada também, a nós. Gratidão. Já queremos voltar de novo. Ai, com sempre certeza. muito bom estar com você. Muito bom. Com certeza. Logo, logo vocês estão de volta. Gente, muito obrigada por assistir o Cultura Livre e a gente volta já já no próximo bloco. Até mais. Grosse tête, avec une langue qui cherche les oreilles de ses proies pour accéder à leur cervelle. Cette bête s'appelle Capellobo.